assim, nas questões disciplinares e pastorais, eu posso ter a minha opinião. Eu posso até achar que a igreja não tomou a melhor decisão. Mas quem sou eu para mudar isso? Uhum. Eu sou um fiel que devo obedecer a hierarquia. Quem deve entender o que é melhor ou não é ela. Mas eu posso ter a minha opinião, eu posso divergir em algum ponto ali e posso ter as minhas preferências. Agora, eu não posso ter minha preferência de achar que Maria é mãe de Deus ou não. Eu não tenho liberdade, né? A gente, no direito, tem eu sou estudante de direito também, né? Eu acho que esqueci de falar. Tem algumas coisas que a gente diz que existe uma certa liberdade no direito administrativo, por exemplo, para algumas determinadas funções da administração pública e outras ela não tem liberdade, ela tem que seguir a regra, tem que seguir a lei. Uhum. É basicamente isso, né? Existem coisas dentro da Igreja Católica que o fiel ele pode ter gosto, ele pode ter uma liberdade de ter uma preferência. E outras que ele tem que seguir aquilo ali, ponto. Não pode mudar uma vírgula. Uhum. Então, o Concílio Vaticano II ele é aquele concílio que trouxe essa parte da disciplina da pastoralidade como ênfase principal. E, portanto, existem muitas coisas ali que podem ser discutidas e até revisadas pela igreja, né? E você pode ter uma preferência ou outra, mas naquilo que ele diz sobre doutrina, sobre fé, aquilo que ele reafirma o que veio antes, né? Ou aquilo que ele fala com a própria autoridade, que também teve essas partes, o fiel não pode discutir. É uma coisa interessante porque as pessoas costumam falar, né? Dos papas pré-conciliares, Uhum. mas muita gente não entende ou não estuda. Por exemplo, Pio XII, se eu não me engano, no Mysterium Fidei, não é uma encíclica dele que eu esqueci o nome agora, mas ele vai dizer o seguinte: as decisões, as pronunciamentos das encíclicas dos papas, quando o papa na sua encíclica, que não é nem o maior nível de autoridade, tá? A encíclica é um nível de autoridade nem tão alto assim. Certo. Quando ele dá uma opinião, quando ele decide algo sobre fé e moral em questão disputada, que ainda está em aberto, aquilo não pode ser contrariado. Então, se tiver uma discussão teológica para falar, olha, vamos seguir por esse lado aqui. O fiel, não, isso não é infalível, eu não vou obedecer. Não pode ser contrariado. O caso está encerrado. Numa encíclica, o Papa Pio XII fala isso. Então, não é porque não é um documento que seja diretamente a respeito de fé e moral que deve ser desprezível. É isso que você está querendo dizer? Sim, não é porque não usa toda a autoridade da infalibilidade papal, Certo. do mundo petrino, né? Não é porque não fala com a máxima autoridade que é Ser desprezível. facultativo, assim. Não, exatamente. É igual quando tivemos aí. Teve a orientação para não se usar o título de medianeira de todas as graças. Isso. Nesse caso, assim, Então, acho que é interessante você falar. Perfeito. Eu tenho até um material lá no YouTube, no perfil, sobre isso também. Uma aula Perfeito. só sobre isso, mas eu vou falar aqui também. Quem quiser procurar lá tem uma explicação acho que o melhor. exemplo tá mais fresco isso aí. Vai ser bom. Exatamente, isso é muito bom. Isso tange a doutrina, né? Mas já não é uma coisa infalível. Por quê? Nos primeiros séculos, Nossa Senhora é chamada de Redentora. Olha só. O próprio documento Aí, ó. traz isso. Por que esse termo Redentora aplica a Nossa Senhora? Porque ela é chamada de Mãe do Redentor. E aí, a Mãe do Redentor, que era o título dela, foi abreviado para Redentora. Então, sempre que alguém falava Nossa Senhora Redentora, o católico já entendia que ela é Mãe do Redentor. Uhum. Claro que ela não era redentora como Cristo, né? Na mentalidade católica isso era óbvio. Mas aquele termo foi ficando cada vez mais Na tenebroso. mentalidade católica da época. Né? Exatamente. O tempo foi passando, o termo foi ficando complicado. Inclusive santos, né, falaram, temos que mudar isso. Não podemos mais chamá-la de redentora. Por mais que, quando chamamos ela de redentora, não estamos falando nada contrário para a católica. Porque o que nós entendemos como redentora não é uma redentora igual a Cristo. De fato. E aí os santos propuseram o termo corredentora. O termo corredentora ele veio para amenizar esse peso da palavra redentora. Se a gente colocar um co ali, já vai dar uma diminuída, já vai dar a entender que não é igual. Só que o termo corredentora também não é perfeito. Não é o mais adequado. Porque Né? se a gente pensar em co, nem tudo que é co é menor. Por exemplo, copiloto. Copiloto, um copiloto não é melhor ou pior que o piloto. É igual, né? É tão piloto quanto. Se o piloto morreu, o piloto dá conta, né? Exatamente. Então, assim, quando nós falamos corredentora, é óbvio, na mentalidade católica, tá? De novo aqui frisando. Uhum. Na mentalidade católica,
o termo corredentor é perfeitamente aplicável a Nossa Senhora. Agora, você vai explicar isso Tem muita gente que fala, mas isso aí foi por causa do diálogo ecumênico. Mas, gente, eu como ex-protestante falo para vocês, se a igreja não explicar o óbvio, muita gente não se converte. Uhum. Eu, como ex-protestante, eu tive que procurar saber o óbvio muitas vezes. E se eu não fizesse por conta própria, talvez eu não teria me convertido. Então a igreja, como mãe e mestra, ela também se preocupa como as pessoas estão recebendo a doutrina. Como sacramento universal de salvação, ela deve se preocupar como que aquele que não está na barca vai aderir às verdades da barca, né? Perfeitamente. Então esse termo corredentora, ele, da mesma forma que o redentora, começou a ficar complexo. Começou a ficar difícil de lidar com esse termo, levando em consideração também, depois que nós tivemos a Reforma Protestante. Gente, pensa o seguinte, se o protestante ele tem dificuldade de entender que Maria é mãe de Deus, que é a coisa mais básica do mundo, imagina com a redentora, né? E eu acho que até visando que isso é uma porta que está se abrindo agora. Sim. Então, das pessoas terem essa visão também, que tem muitos protestantes que estão até Se aproximando, né? se aproximando, então estão enxergando algo, né? E não só protestante, como católico também. Tem muito Exato. católico que não sabe diferenciar esses termos. Só que o interessante, quando você vai ler o documento Mater Populi Fidelis, você vai ver que não mudou a doutrina. Uhum. Maria é reafirmada como cooperadora na salvação. O que foi desaconselhado foi o termo corredentora. Inclusive, recentemente, o cardeal Túcio, ele explicou que é o seguinte, aquele termo, né, sempre inapropriado que colocaram lá, esse termo se refere aos documentos da igreja. Então, a partir de agora, os documentos da igreja não se referirão a Maria mais como corredentora, como já fizeram em outros papados. Uhum. Né? Agora, o fiel, na sua devoção privada, pode continuar chamando Maria de corredentora. Então, veja, a doutrina não mudou. Cooperação na salvação de Maria continua intacta mesmo. A igreja desaconselha um termo para os seus fins legais, para os seus documentos, etc., mas permite que o fiel continue considerando Nossa Senhora como corredentora e chamando ela de corredentora, porque, de fato, se você entende que corredentora é cooperadora na salvação, ela é corredentora. Pra quem tem essa mentalidade, né? É. Agora, assim, eu não consigo compreender porque a pessoa tem dificuldade de se evitar um termo publicamente que possivelmente ele nem usava tanto assim. Sim. Mas agora, porque foi falar dele, precisa ter algum arma pra contrariar, ele levanta essa bandeira e causa essa confusão toda. Como é que a pessoa enxerga algum tipo de virtude nisso?